Então diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te agradecemos com antecipação, porque nós sabemos que o Senhor tem algo da tua parte, da tua palavra, para os nossos corações. Conceda-nos, ó Deus, mais uma porção, de tal maneira que nada mais nos importe, a não ser o Senhor. Unja nesta manhã os lábios, a mente e o coração do teu filho, para que ele possa ser um instrumento para transmitir a tua fala, a tua palavra aos nossos corações. Nos colocamos agora, Senhor, atentos à tua voz e dispostos a obedecê-la. Fale conosco. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Irmãos, podem se assentar? Aleluia. Desde já eu já falo para os irmãos, estou com a voz muito ruim aí de todo o acampamento, então pode ser que eu pare, tome água, talvez eu venha tossir um pouco, mas que privilégio estar aqui na presença de Deus, poder falar da palavra de Deus com os irmãos. Foi um desafio. Quando a Ana foi pregar de manhã, eu vi aqui a pasta dela, tinha umas 50 folhas aqui. Falei, meu Deus do céu, eu só tenho uma página, só atrás do Senhor. Eu tenho umas 30 folhas. Aí o Eric foi pregar. Como são as coisas, né? Eu ia pregar sobre Mesaque, Sadraque e Abednego, mas isso antes do acampamento. Eu estava muito tendencioso a pregar sobre Mesaque, Sadraque e Abednego, mas no final Deus me conduziu a outra coisa. Então foi por Deus mesmo, porque eu já tinha pregado, né? Falei, olha, se eu tivesse preparado essa mensagem, eu ia ter que escrever outro esboço. E ontem o Gustavo foi e prega sobre Davi, e eles vão batendo na trave daquilo que eu ia falar. Eu falei, meu Deus, que medo. Mas hoje, irmãos, eu espero não ser muito longo, ser breve na pregação. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Jó, um servo de Deus, um passado bem distante, está aí há uns 4 milênios atrás da gente, mas nós vamos falar um pouco sobre Jó. Como minha voz está bem ruim mesmo, duro até regular o som ali, viu? Não deixar minha voz boa, você não vai deixar nunca, porque ela está ruim. Mas mesmo num tom mais assim, familiar, não conseguindo aí expressar muito na voz por conta da qualidade que ela está, mas nós vamos falar sobre Jó. Nesta manhã nós vamos falar sobre a vida de um dos homens que entrou numa galeria que poucos homens na palavra de Deus entraram nessa galeria. E essa galeria são os homens que o próprio Deus testificou deles. São os homens que o próprio Deus pôde falar do caráter deles. Então não tem como, talvez algum personagem ou outro você leia e possa até duvidar da palavra de Deus, não deveria, mas pode até duvidar, falar, nossa, aqui foi tudo isso mesmo, está escrito aqui. Mas Jó, a palavra de Deus diz que Deus falou que ele era íntegro. Deus falou em primeira pessoa, Deus fala, não foi alguém que escreveu, foi Deus que falou, esse homem é reto, esse homem é temente a Deus e ele se desvia do mal. Então Jó, sem dúvida, ele é uma das grandes inspirações da palavra de Deus. Ele é alguém que nós devemos atentar para a vida dele, porque qual de nós não gostaria de ser chamado por Deus de homem íntegro, de homem sincero, reto, temente a Deus? Qual de nós não gostaria? E para que nós possamos falar um pouco sobre a vida dele, eu sei que a maioria dos irmãos já conhece a vida de Jó.
mas eu vou ser bem breve, eu vou fazer o resumo do resumo da história dele, bem rápido, para que a gente possa se situar. O livro de Jó, ele contém 42 capítulos. Nos primeiros 2, é a base do que vai ser o desenrolar desse livro. No primeiro capítulo, começa com a afirmação do caráter de Jó. Começa com Deus afirmando quem ele é. Havia na terra um homem chamado Jó, e esse homem era sincero, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. E depois fala que certa feita o diabo ele vai e ele se apresenta diante de Deus. A gente não entende essa dinâmica espiritual, como ela funciona, mas o diabo ele vai e se apresenta diante de Deus. E é engraçado que Deus puxa assunto com o diabo. Quando eu digo puxa assunto, quer dizer que Deus fala a primeira palavra. Não é o diabo que vai lá para falar com Deus. Ele vai lá e Deus fala com ele. Deus pega e fala: Satanás, de onde você vem? E ele fala: venho de passear sobre a terra. E alguns falam que é pecado passear, porque o diabo veio de passear sobre a terra. Mas não é pecado passear, é sossegar. Ele fala: eu venho de passear sobre a terra. E daí Deus pergunta para ele, em primeiro lugar, não é ele que puxa, não é o diabo que puxa no assunto de Jó, é Deus que puxa. Deus fala: você viu meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aleluia. E o diabo, ele é acusador, e ele, de acordo com a palavra, de acordo com o que está escrito, ele incita a Deus contra Jó. Ele fala: mas Jó serve o Senhor de balde, serve em vão? O Senhor tem abençoado a vida dele. Jó tem um monte de bens, ele é rico, ele é o mais rico da região do Oriente, ele é o mais rico que tem, ele tem família, ele tem tudo, ele tem saúde, o Senhor cercou ele de bens, é lógico que ele serve a ti. Aí Deus permite, então fala: vai lá e toca tudo que ele tem, pode tocar, só não toca nele, mas toca em tudo que ele tem, e você pode ir. E o diabo foi. E o diabo foi lá e tirou tudo de Jó, todos nós já sabemos. O diabo vai lá e tira tudo, mata os filhos, tira as riquezas de Jó. E a Bíblia fala que quando tudo isso aconteceu, ele rasga as suas vestes. Mas diz a palavra de Deus que ele não pecou contra Deus. Ele não abriu a sua boca para pecar contra Deus. Capítulo 1 termina. Aí vai começar o capítulo 2. Aí o diabo volta lá e fala com Deus. Aí Deus fala de novo: você viu meu servo Jó? Deus repete. Aconteceu tudo. Aí Deus repete: você viu meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, temente a Deus, reto e que se desvia do mal. Aí o diabo, ele ainda incita um pouco mais. Ele fala: pele por pele, e o homem dará tudo que tem pela sua vida. Deixa eu tocar na saúde dele. Aí Deus fala: tá bom, pode tocar na saúde dele. E aí é interessante, né? Que aí nós já aprendemos um princípio da palavra de Deus, que o diabo ele não tem autoridade sobre a vida do crente, do justo. Mas Deus pode permitir. E Deus permite que ele toque na saúde de Jó. E a Bíblia fala que Satanás feriu a Jó de uma chaga maligna. E depois que aconteceu isso, irmãos, daí a mulher de Jó veio com aquela fala dela que nós conhecemos: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó fala, como qualquer louca, qualquer doida, falas tu. Aceitamos o bem de Deus e agora não vamos aceitar o mal? E depois disso, irmãos, aconteceu que a tragédia na vida de Jó foi tão grande. Estou resumindo rapidamente a história. Vieram 3 amigos de Jó, 3 amigos para consolar. Quando estamos passando por dificuldades, às vezes aparecem os nossos amigos para nos consolar. E vieram 3 amigos de Jó para consolá-lo. E do capítulo 3 até o capítulo 31 é um diálogo entre Jó e os seus 3 amigos. Jó apresenta a sua queixa, a sua dor, e os seus 3 amigos começam a ficar bravos com Jó, porque acham que Jó está interpretando errado a situação. E eles começam a dialogar. Termina no capítulo 31, está escrito no final: acabaram-se as palavras de Jó.
Aí o capítulo 32 até o 37 entra um quinto personagem, Eliú, que é o homem mais novo que Jó e seus 3 amigos. Ele também vai apresentar para Jó alguns argumentos a favor de Deus, todo mundo tentando defender Deus. E Eliú vai lá e fala do capítulo 32 até o 37. E a partir do 38 Deus responde Jó. E até o capítulo 42 nós vemos que Deus restaura a vida de Jó por completo. Deus, ele retribui a Jó tudo que ele tinha e dá o dobro. Deus abençoa a vida de Jó. Mas qual é o ponto, irmãos? Esse é o resumo do resumo da história, tá? Resumo do resumo, bem rápido. Mas qual é a relação disso com o tema do nosso acampamento até que nada mais importa? Jó, ele viveu de tal forma até que nada mais importou na vida dele. Só que o ponto que eu quero tocar hoje é que ele foi provado quanto a isso. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz que importa que agora é necessário que vocês estejam contristados por um pouco, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos ouvindo a palavra de Deus desde sábado de manhã. Sábado de manhã, o missionário Luiz pregou. Para cada um de nós, algo chama atenção. Vou falar daquilo que me chamou a atenção. Quando ele pregou, o que me tocou muito foi o começo da pregação, não o final. Ele pregou sobre domínio. Ele falou sobre o domínio do coração. No sábado de manhã ouvimos sobre dominar o coração, aquilo que domina o nosso ser. Aí no sábado à noite, o pastor Alberto trouxe que não devemos ter medo de mergulhar nas águas do Espírito. Ezequiel capítulo 37. Aí no domingo de manhã, a Ana nos fala sobre o tesouro que está no vaso de barro. Aquilo que devemos acumular dentro de nós para que Deus possa nos usar. No domingo à noite ouvimos que sem espaço para a carne, temos que deixar a carne, deixar tudo, não é deixar um pouco, deixar tudo da carne. Aí na segunda-feira de manhã a gente ouve sobre Mesaque, Sadraque e Abednego, homens que não temeram o mandado do rei. Maravilhoso. Aí na segunda-feira à noite, ontem nós ouvimos sobre o rei Davi. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Arrependimento sincero, não desculpas, arrependimento verdadeiro. Nós estamos sendo desafiados a viver uma vida cristã autêntica. Nós estamos sendo desafiados a viver até que nada mais importa. Mas o que Jó nos ensina? Que em algum momento nós vamos ser provados quanto a isso. Aleluia. Aquilo que nós professamos será provado. Será provado. E provado por quem? Por Deus. Aleluia. Deus prova os seus. A minha tia, eu tenho uma tia que ela tem problemas mentais. E de vez em quando, de vez em sempre, ela fala umas verdades da palavra. E uma vez ela olhou para mim assim, e às vezes ela fala para mim. Ela fala, Deus prova para ver se a gente gosta mesmo dele. Ela fala, Deus prova para ver se a gente gosta mesmo dele. E é assim que funciona. É assim que aconteceu com Jó. E saiba, e não tenha medo. Mas se você está professando viver uma vida até que nada mais importe, saiba que um dia você será provado. E quando você for provado, você precisa saber alguns aspectos dessa prova. Você precisa aprender da palavra de Deus o que é essa luta, para que quando ela chegar você não caia. Você não seja desaprovado, mas você seja aprovado. Então eu serei breve nesses aspectos. Falarei um pouco sobre a vida de Jó, os aspectos da vida dele. E vou trazer essa aplicação para que nós saibamos o que esperar quando a prova vier. O primeiro deles é os 3 amigos de Jó. Esse é o primeiro aspecto. Os 3 amigos de Jó, eles trazem e carregam consigo um pensamento. E eu resumo esse pensamento dos 3 amigos de Jó em: a luta define quem você é.
A luta define quem você é. Na cabeça dos 3 amigos de Jó, é assim: você vai colher o que você plantou. Isso é verdade até certo ponto, sim. A palavra de Deus ensina que existe uma semeadura, que o homem planta e lá na frente ele colhe. Só que nem sempre é assim. Abra comigo a sua Bíblia em Jó, no livro de Jó, no capítulo 4. Jó. Se você achar o livro de Salmos, volta um pouquinho que você acha Jó. É o livro anterior a Salmos. Salmos aí está no meio da Bíblia, dá uma ré, acha Jó. Jó, capítulo 4, vou ler, versículo 7. Olha isso. Olha os amigos de Jó. Amigos, hein? Lembra-te agora. O amigo dele falando para ele, ele faz falando isso para Jó. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Deus fala que você é sincero, onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. É isso. Aí olha só, aí você não precisa acompanhar comigo, mas ouça, lá no capítulo 22. Lá no capítulo 22. Porventura, olha o que eles falam para Jó, irmãos. Porventura não é grande a tua malícia? E sem termo as tuas iniquidades? Porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste das vestes. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino. Versículo 15. Porventura consideraste a vereda do século passado? Irmãos, qual que é o século passado? Um parênteses aí, teologia. Berenos, já aprenderam, já ouviram. Qual que é o século passado? É o século antediluviano. Como que... Lucas, será que ele está falando disso? Dá uma olhada. Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Eles ainda comparam o jovem com a geração de Noé. Deus fala que aquela geração de Noé foi uma geração iníqua, uma geração que desagradou a Deus de tal forma que Deus destruiu o homem. Deus se arrependeu de ter feito o homem. E ele compara Jó com isso. Irmãos, esta é a visão dos 3 amigos de Jó. A luta, ela define quem você é. Eu pergunto, quantas vezes você já viu isso? Talvez na sua vida, ou talvez na vida de outro. Quando a pessoa está passando por uma dificuldade, quando a pessoa está passando por uma luta, aí vem aqueles amigos de Jó e falam: ó, lá, tá vendo? Deus está pesando a mão, né? Deus está pesando a mão. Esse daí deve ter aprontado, esse daí deve ter feito muito mal, porque olha o que está acontecendo com ele. Mas acontece que essa é uma visão mundana, e ela é uma visão natural. Você não deve esperar outro tipo de visão daqueles que não servem a Deus. Aqueles que não servem a Deus, eles vão olhar para a sua vida quando você for provado. Quando você for provado em relação a isso, vão ver se você vive até que nada mais importe mesmo. E você será provado, e virão aqueles que vão dizer: esse deve ter pecado contra Deus, porque olha a dificuldade que ele passa, olha a luta que ele passa. Mas essa visão mundana, ela ignora 2 coisas. Ela ignora os propósitos de Deus, e ela ignora o mundo espiritual. Ela ignora os propósitos de Deus, porque em Romanos capítulo 5,
Paulo fala, e nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, a paciência a experiência a esperança. Deus tem propósito nas tribulações, Deus tem propósito nas lutas. Muitas vezes nós encaramos as lutas de fato como castigos, como o irmão Eric pregou sobre o castigo sobre Judá. Encaramos os problemas, as dificuldades sempre como castigos de Deus, mas Deus tem propósito nas lutas. Deus tem propósito que você cresça na paciência, Deus tem propósito que você cresça na experiência, Deus tem propósito que você cresça na esperança. E dessa forma, quando alguém fala que a luta que você passa é consequência dos seus pecados, essa pessoa ignora os propósitos de Deus, e ela ignora o mundo espiritual. Por quê? Olha o que aconteceu com Jó. O que aconteceu com Jó foi uma consequência do mundo espiritual que ele nem sabia. Deus não está interessado em abrir os seus olhos para o mundo espiritual para que você entenda tudo. Eu quero entender tudo que o inimigo está preparando para mim, toda cilada que o inimigo está preparando. Eu quero saber tudo. Eu quero saber o que Deus está conversando com quem, que Deus conversou com o arcanjo tal, com o arcanjo fulano lá e colocou para guardar eu. Aí Deus agora falou para ele se não guardar mais. Eu quero saber tudo da vida espiritual. Deus não vai abrir os seus olhos assim. Isso foi o que aconteceu com Jó. Jó não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas a luta dele era consequência das coisas que aconteceram no mundo espiritual. Por que estou falando isso? Para que quando a luta vier, você não aceite a acusação do inimigo. Você não aceite a acusação dele, porque você está professando: eu vivo uma vida até que nada mais importe. Eu vivo isso, eu estou vivendo isso. Aí a luta vai vir, vai jogar você lá embaixo. Aí a primeira coisa é: será que eu estou vivendo mesmo até que nada mais importa? Que afinal de contas os que lavram a iniquidade, semeiam o mal, cegam isso mesmo. Não aceite a visão de mundo dos 3 amigos de Jó. Não aceite. E essa visão não é só deles. E sabe o que é mais interessante? Saiba que o maior exemplo de quem passou por isso foi Jesus. Jesus foi aquele que viveu isso, pior do que Jó. Porque no Salmo de número 22, está escrito: todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Eu imagino os escarnecedores em volta da cruz, falando assim: olha lá, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, que o livre. É assim que funciona a luta. A visão do mundo, quando eles estão olhando as nossas lutas, quando eles olharam o sofrimento de Cristo, a primeira reação é: confiou no Senhor, que o livre. E talvez essa seja uma realidade na sua vida, talvez hoje, talvez ontem, talvez amanhã. Talvez em algum momento alguém olhe para você e fale: ah lá, Deus tem prazer em você, então que livre você. Por que Ele não te livra? Já que Ele ama tanto você, você fala que Deus te ama. Essa é a acusação. E olha lá, abra comigo em Isaías, capítulo 53. Isaías no capítulo 53. Olha o que falaram de Jesus. Jesus passa pelo maior sofrimento que um homem já passou. E está escrito em Isaías 53, no versículo 3: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si,
E aí que está o ponto principal. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eles olharam para Jesus, irmãos, e falaram: esse daí é o oprimido de Deus mesmo. Olha o sofrimento que ele passa. E de fato era Deus que estava oprimido? Sim, nós sabemos disso. Mas pelas nossas iniquidades, não pelas dele. E esse é o ponto. É por isso que ele é um exemplo. Porque acusaram ele de estar sofrendo pelos seus delitos. Mas não era pelos delitos dele, era pelos nossos. Mas o pensamento principal dessa pregação não é a substituição de Cristo, aquilo que ele fez por nós, mas é o fato das pessoas imaginarem que o sofrimento é causa dos seus próprios delitos. E faço um parênteses. Mateus capítulo 10, no versículo 24, 25, Jesus ele fala: não é o mestre, não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o discípulo maior do que o mestre. Se eles chamaram de Beelzebul o pai de família, que era ele, o que eles vão fazer de vocês? Então não espere do mundo algo diferente. Se o mundo olhou para Jesus e acusou ele, se o mundo olhou para Jesus e disse: esse é aflito de Deus, confiou em Deus que o livre, o que o mundo dirá de nós? O que o mundo dirá de nós quando passarmos por lutas e dificuldades? A promessa do Evangelho não é uma promessa de escapismo, não é uma promessa de prosperidade, não é uma promessa de livramentos de Deus para todas as lutas. E nós devemos aprender com os homens que viveram no centro da vontade de Deus. Jó foi um deles. O Senhor Jesus, o exemplo absoluto, perfeito. Então saiba disso, saiba que esse é o primeiro aspecto da luta que você tem que olhar. É quando chegam os 3 amigos de Jó para você, e eles vão dizer que a luta define quem você é. A luta, ela define aquilo que você é. Se você passa por dificuldades, provavelmente você semeou o mal. Mas sabe o que é interessante? É o segundo ponto. O segundo ponto, ele é o oposto do primeiro. O primeiro diz que a luta define quem você é, mas nós aprendemos com Jó que é o contrário. Quem você é define a luta. Quem você é. Maravilha. Quem você é vai definir a luta. E quem você é vai definir como a luta vai ser. Aquilo que você é na presença de Deus vai definir o fim da luta. Vai definir como você estando preparado ou não, ela virá. Você querendo ou não, ela virá. Como eu disse, não devemos ter medo da luta, da batalha que virá. Mas sabe de uma coisa? Aquilo que você é vai definir o fim da luta. Veja exemplos negativos. A vida de Eli. Eli era sacerdote do Senhor nos tempos de Samuel. E o que acontece é que os filhos de Eli, que também eram sacerdotes, eles profanavam a oferta do Senhor. Eles profanavam o sacrifício do Senhor. E acontece que Deus mandou um profeta falar com Eli. Não era Samuel ainda, mas era outro profeta. Foi falar com Eli e falou para ele: Eli, os teus filhos estão profanando os sacrifícios do Senhor, e você honra os seus filhos mais do que a mim. Porque, irmãos, aquilo que os filhos dele faziam era digno de morte pela lei de Moisés. Os filhos dele deveriam estar mortos, deveriam ser apedrejados pelo povo. Mas ele até falou para os filhos dele: viu, isso que vocês estão fazendo não é bom. Mas é isso que Deus mandou? Deus mandou matar. E a Bíblia fala que Deus queria matá-los. A Bíblia fala que Deus queria matar os filhos dele. E Deus mandou o profeta, e Deus fala algo para ele: mas agora eu honrarei os que me honram, e os que não me honram, o mal cairá sobre eles. E ele fala isso para Eli, e ele dá o prenúncio da morte dos seus filhos. Irmãos, a luta veio. A luta veio, os filisteus vieram, as lutas acontecem.
E aquilo que ele era definiu o fim da luta. O fim da luta dele foi terrível. Os filhos dele morrem na guerra, a arca da aliança é tomada, ele cai da cadeira e morre. É o triste fim de um sacerdote de Deus. Aí vem outro exemplo, vem Sansão. Aí Sansão brinca com o pecado. Sansão, ao invés de... Sansão transgride a lei também, porque ele busca para si uma mulher que não era dos filhos de Abraão, dos filhos de Israel. Ele busca uma mulher que não servia a Deus. E assim ele vai brincando com o pecado. Porque agora eu vou fazer um enigma com o pecado. O diabo vem e fala, viu? Aqui ó, o pecado está aqui. Você fala, diabo, tá bom. Vamos fazer um enigma com você. Vamos brincar um pouco. Não se brinca. Nós ouvimos no domingo à noite sobre a carne. Se foge, não se brinca. Mas Sansão brincava. E Sansão transgrediu a lei do Senhor mais de uma vez. Sansão foi um homem que se deu à prostituição. Ele se deu à prostituição. Ele foi um homem que transgrediu a lei de Deus. E a luta veio. Porque esse é o ponto, irmãos, a luta vai vir. Não estou profetizando nada, tá? Fique claro. Não é esse o tom da pregação. Eu não estou profetizando algo na sua vida, não é isso. Eu estou dizendo que a luta na vida cristã, a luta é algo inerente à vida cristã. Aleluia. Ela é algo que está na vida cristã e ela virá. E ela veio na vida de Sansão também. E quando a luta veio, o que aconteceu? Ele morreu debaixo dos escombros de um Deus pagão. Ele morreu escarnecido. Ele morreu com seus olhos arrancados. Então assim, a luta virá. Mas quem você é define a luta. Quem você é vai definir a luta. E é interessante, irmãos, que esses dois exemplos ruins, tem exemplos bons, mas esses dois exemplos ruins, eles nos ensinam umas coisas. A primeira coisa que ele nos ensina é que apesar da luta ela ter propósitos da parte de Deus, porque ela tem. Nós vimos que a luta tem propósitos. Porém, a luta, ela não acrescenta, a luta, ela não supre a falta de caráter negligenciado ao longo do tempo. A luta, ela não supre a falta de caráter. Porque tem pessoas que pensam assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Ou seja, quando você sofrer, quando você tiver a luta, seu caráter vai lá em cima. Mentira. A luta, ela não supre a falta de caráter negligenciado ao longo do tempo. A luta, ela só revela a falta de caráter. Ela só revela. Porque se fosse assim, na hora que a luta veio para Sansão, o caráter era para subir lá em cima. E qual é a prova disso, irmãos? A primeira coisa que nós vemos com isso é a seguinte. E a primeira prova de que a luta não vai te dar caráter é que nós vemos a vida das pessoas lá fora. Eu pergunto, as pessoas lá fora estão sofrendo ou não estão? E sofrem muito. Cada dia que passa a gente ouve notícia. Tal pessoa mergulhada na depressão, tal pessoa mergulhada na bebida, tal pessoa mergulhada nas mortes, nos assassinatos, nos homicídios, tragédias acontecendo. E isso muda o caráter das pessoas? A dor que elas passam? A pessoa sofreu tanto que, olha, agora... Não. O sofrimento, ele não garante caráter. Sabe por quê, irmãos? Porque senão o sofrimento, ele seria mais poderoso do que a palavra de Deus. É verdade. Deus quer que a mudança de caráter venha da palavra. Aleluia. Deus não... O propósito de Deus não é que a luta te dê caráter. Não é que a luta faça de você um grande crente, um crente fervoroso. Deus quer que a palavra dele faça isso. Porque senão a luta seria mais poderosa do que a palavra dele. Aí ele não mandaria a palavra, né? Ele mandaria a luta. Ele mandaria a dificuldade. Eu quero que o Gabriel cresça. Luta nele. Não é profecia não, fique tranquilo. Não é profecia. Misericórdia, não é.
Mas Deus mandaria luta, por quê? Quero fazer um caráter. Não, sabe o que Deus manda para o Gabriel, para mim e para você? Ele manda a palavra. Ele manda a palavra dele. Aleluia. E assim foi na vida de Jó, irmãos. E é isso que prova. A vida de Jó foi um exemplo. Sabe por que a vida de Jó foi um exemplo? Olha o tamanho da luta dele. Jó foi um dos homens que mais sofreu na terra, excetuando-se Jesus, porque ele não pode ser comparado. Jó provavelmente foi o homem que mais sofreu na terra. Irmãos, o sofrimento dele foi indescritível. Ele perdeu tudo que ele tinha em um dia só. O diabo matou os filhos dele. O diabo tirou tudo que ele tinha, tudo, não sobrou nada, não sobrou um chinelo, não sobrou um gato para puxar no rabo. Não tinha um pardal para dar água. Ele perdeu tudo. Ele sofreu. Aí ele perdeu tudo. Aí, olha, já está ruim. Aí o diabo fala, não, eu vou deixar você doente. Vamos lá. Ele foi um dos homens que mais sofreu na terra. E eu pergunto para você, a luta veio por causa de falta de caráter? Porque Deus queria dar um up no Jó, falar, Jó está meio fracão, vou dar uma luta para ele. Para ele dar um... Foi esse o propósito? Nós temos que entender os padrões da palavra de Deus, irmãos. Sabe por que temos que entender os padrões? Porque a luta vai vir para a gente. E quando ela vier, você não pode cair em mentiras. Você não pode cair em ideias como, a luta vai te dar vai fazer você ter um caráter ali que... A gente até brinca, né? É brincadeira, a gente brinca que pegar o ônibus 6 horas da tarde forma o caráter da pessoa. É a luta, né? A luta forma o caráter, né? É o padrão. É o padrão, é o que está na cabeça da gente. A pessoa passa por dificuldade e vai formar o caráter. É mentira. Pode dar experiência para a pessoa. Maravilha. Isso é verdade. Aquele fulano ali, ele passou por umas lutas e agora é uma pessoa muito experiente. Concordo. Aí vale a pena. Agora, falar que a luta produziu o caráter dele, o que produz caráter, repito, é a palavra de Deus. É ela que produz caráter. E veja na vida de Jó, irmãos. Jó viveu até que nada mais importasse. E eu pergunto, eu provoco a sua mente, o que é viver até que nada mais importa? Eu tenho medo de que nós saímos daqui com uma visão errada do que é até que nada mais importa. Tudo que foi pregado foi perfeito da parte de Deus. Deus já nos ensinou, mas eu recapitulo. Eu tenho medo de que nós saímos daqui achando que servir a Deus até que nada mais importe é eu deixar tudo que eu tenho, deixar minha vida, deixar minha família, deixar todos os meus pertences e fazer a obra de Deus em algum lugar. Afinal de contas, eu vou deixar tudo. Isso é bíblico? É bíblico. Alguém pode fazer isso mesmo. Deus pode chamar. E se Deus chamar você, vai ter que ir. Aí vai ter que deixar tudo. Pode acontecer? Pode, é benção. Eu sei que é. Mas eu tenho medo, irmãos, de que nós achemos que viver até que nada mais importe é uma questão de obras. É uma questão do que nós fazemos na obra de Deus. E não é sobre isso. Viver até que nada mais importe é uma questão de caráter. E não uma questão de obras. Não é uma questão daquilo que nós fazemos na casa de Deus, mas é uma questão daquilo que a palavra de Deus muda em nós. É uma questão de caráter, irmãos. Jó, quando ele foi argumentar, ele começa a discutir com seus amigos. Por quê? Jó vai apresentar as suas queixas e os seus amigos vão falar para ele, viu? Você com certeza é um homem perverso. Porque olha o que vai acontecer com você. Se arrependa do seu pecado. Deus vai te perdoar. Olha, ainda fala que Deus perdoa, né? Deus vai te perdoar. Arrependa. E Jó fala. Irmãos, aí Jó começa a falar das obras dele. Ele começa a falar do caráter dele. Era isso que importava. Aleluia. Era isso que era a diferença. Entenda, viver até que nada mais importe, é isso que eu falo. Talvez, esse é o meu medo. Talvez o medo é nós olharmos para a vida de Paulo e vermos as obras dele. E olhar, nossa, porque Paulo pregou para fulano, viajou 300 quilômetros a pé,
e pegou para ciclano, não dormiu de noite, foi chicoteado. Isso é viver até que nada mais importa. Esse é o externo. Esse é o externo. O que vale para Deus e o que Deus vai fazer na sua vida e o que Ele vai fazer através da sua vida é de dentro. Aleluia. É a partir do caráter. Glória a Deus. É a partir daquilo que somos por dentro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E é inacreditável, irmão. Sabe por quê? Porque a gente lê a palavra de Deus, em algumas passagens, em algumas histórias, a gente lê várias vezes, né? Tipo, ao longo da vida. Hoje você vai pegar, vai ler Jó. Aí daqui 6 meses, daqui 1 ano, você vai ler de novo a história dele, aí você lê a história dele de novo. E lendo a história de Jó, teve algo que me chamou a atenção. Teve uma vez que eu estava lendo o livro de Jó, e não foi agora, não foi preparando a mensagem, já faz um tempo. E eu me assustei muito com algo que eu vi. Porque aquela coisa, a palavra de Deus é tão rica, que cada vez que você lê, você aprende algo novo. E lendo a palavra de Deus, lendo o livro de Jó, eu percebi uma coisa inacreditável. Abre o capítulo 31 de Jó. Abre o capítulo 31. Capítulo 31 de Jó. Deixa eu abrir também, que eu ainda não decorei o capítulo 31. Assustador. Pronto, deixa aberto aí, mas ouço como fala. Jó, para mim foi assustador quando eu percebi, lendo esse capítulo aqui. Jó viveu à altura dos padrões do Evangelho. Aleluia. Sabe que ano mais ou menos que Jó viveu? Uns 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos. É muito tempo, irmãos. 2000 anos antes de Cristo. Ele viveu provavelmente perto da época de Abraão. E aí fica um parênteses, mas não vai falar que isso está escrito, tá? Eu falei que está escrito. Senão vai sair daqui falando que o Lucas não está na Bíblia. Não está na Bíblia isso. Eu fico imaginando que se, aí é o meu se, tá? E não tem nada na palavra de Deus, que fique claro, tá? Pelo menos eu vou aprender errado. Se ele viveu na mesma época de Abraão, Deus fala que não tinha ninguém na terra semelhante a Abraão. Mas é só uma conjectura minha, de quem era Jó, do nível dele. Porque Jó viveu, irmãos, no mínimo mais de 160 anos. Então essa faixa de idade, ela combina com a faixa de idade de Abraão. Por quê? Não sei se os irmãos sabem, mas os homens viviam 900 anos, 800 anos. E isso identifica a era que eles viveram. Então os homens que viveram 800 viveram em tal época. Os homens que viveram 200 viveram em tal época. Então ele bate na idade de Abraão, mais ou menos. Por isso que especula-se que ele viveu na época de Abraão. É uma das razões. Tem outras. Mas, qual é a questão, irmãos? Jó viveu à altura do Evangelho. E isso é assustador. Sabe por que é assustador? Porque Paulo fala em Romanos que os homens pecavam debaixo da paciência de Deus. Paulo fala o seguinte, a ideia, tá? Parafraseando e trazendo o contexto bíblico para quem ele fala. Paulo, ele mostra o quê? A revelação de Deus, ela foi progressiva. Deus começou revelando, e ele não chegou revelando tudo. Ele foi revelando aos poucos, até que a plenitude da revelação chegou. E quem que é a plenitude da revelação? É Jesus. Aleluia. É Jesus. Então, o que Paulo fala? Os homens lá no passado, eles pecavam debaixo da paciência de Deus. Porque Deus, entenda, vou ilustrar, irmãos, ilustrar. É como se Deus olhasse e falasse: eu vou tolerar esse pecado, porque eu ainda não revelei tudo. Eu ainda não revelei minha vontade perfeita, que é em Cristo. É como se Deus fizesse isso. É uma ilustração, é como se Deus olhasse e falasse: vou tolerar. Só que sabe o que é estranho? Jó vivia como se ele tivesse participado do sermão da montanha.
É assustador. É assustador, sabe por quê, irmãos? Não é denigrindo a imagem de outros homens, por favor, não é esse o objetivo. Mas você olha para Davi casou com umas 10 mulheres. Eu não estou denigrindo a imagem de Davi. Mas Davi, ele meio que usufruiu da paciência de Deus também. E Deus é soberano. Entre Deus e Davi, não vai querer você pecar com Davi e falar que não, porque agora Deus tem que ter paciência comigo também. Não é assim que funciona. Não é assim. Mas acontece que Davi usufruiu da paciência de Deus. Abraão usufruiu da paciência de Deus. Ele tomou sua serva, teve Ismael. Ele usufruiu. Irmãos, ao meu ver, parece que Jó não precisou usufruir da paciência de Deus. Jó, ele vivia a altura do Evangelho. Parecia que ele tinha ouvido o Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha é algo sensacional. O Sermão da Montanha é o tipo de texto. Abra lá Mateus 5, 6 e 7, leia. Não precisa ler agora. Eu falei, mas não é. Não precisa ler agora. O Sermão da Montanha, ele é algo surreal. Ele é o tipo de texto que quando você termina de ler ele, você fala, eu não sou crente. Leia, faça esse exercício. Leia o Sermão da Montanha. Você termina ele falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não vivo o que Jesus está falando para viver aqui. Mas parece que Jó ouviu. Vamos dar uma navegada no capítulo 31. Capítulo 3. Veja onde eu quero chegar. Jó não precisou da paciência de Deus. Olha isso. Aleluia. Jó 31, 1. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Nem preciso falar que isso é coisa do Novo Testamento, né? Glória a Deus. Versículo 5. Se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Versículo 13. Se desprezei o direito do meu servo, ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? Versículo 16. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como com seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vir perecer por falta de veste, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua, e quebre-se o meu braço desde o osso. Olha o 24, versículo 24. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isso seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Até aí. Assustador. Para mim é assustador. Mas sabe o que é chocante? E isso para mim é a prova de tudo que eu falei. É a prova de tudo que eu falei. É o versículo 29.
se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o achou, e ele vai continuar. Irmãos, Jesus, Mateus, olha isso, Mateus capítulo 5, veja, ouviste o que foi dito, amarás o teu inimigo, amarás o teu próximo, amém. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Vou ler de novo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aleluia. Irmãos, Jesus muda o paradigma. Jesus muda o padrão até então. O padrão era: ame os seus próximos, odeie seus inimigos. Esse era o padrão. Veja, Salmo de Davi. Às vezes Davi faz referência a isso. Ele fala que ele odiava aqueles que não serviam ao Senhor, que iam dos seus pecados, das suas iniquidades. E amém. Era isso. Era isso. Tinha nada de errado. Até então, de acordo com a revelação, até então não tinha nada errado. Mas Jó fala que ele não se alegrava com o inimigo dele sofrendo. Olha o padrão de vida que esse homem vivia. Olha o padrão de vida que Jó vivia. E qual foi a consequência dele viver uma vida até que nada mais importasse? Ele venceu a sua luta. Jó venceu a sua luta, chegou no final. Deus recompensa Jó, volta tudo que ele tinha ao dobro. E o que nós aprendemos então, irmãos? Qual é o cerne dessa pregação? E eu vou encerrar trazendo os 3 pontos que resumem aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Primeiro ponto, recapitulando: as lutas não irão produzir o verdadeiro caráter cristão, apenas a palavra de Deus. Aleluia. Jó fala que os preceitos do lábio do Senhor não se apartaram dele, e as palavras da boca do Senhor ele prezou mais do que seu próprio alimento. Aleluia. Era a palavra de Deus que produzia em Jó tudo o que ele era. Segundo, o verdadeiro caráter de quem vive até que nada mais importa vai te levar à proteção contra as lutas. Se você viver de fato até que nada mais importe, você estará protegido contra as lutas. Não que elas não vão te atingir, mas quando elas chegarem, você não vai cair. E a terceira e última coisa: servir a Deus até que nada mais importe é uma posição de caráter, não é uma posição de obras e de trabalho. Ou melhor, não é uma posição do exterior, mas é algo do interior. Deus quer que nós vivamos até que nada mais importe, sendo transformados de dentro para fora. Aleluia. E não de fora para dentro. Aleluia. Deus não quer que você saia desse acampamento. Deus não quer que você saia desse acampamento falando simplesmente assim: não, a partir de agora eu vou em todo culto. A partir de hoje eu vou fazer isso, vou fazer assado, vou fazer desse jeito, eu vou mudar o exterior. Se a palavra de Deus não mudou o teu interior, não adianta nada. Sabe por quê, irmãos? As mudanças externas são passageiras. Quando o homem tenta mudar o externo sem mudar o interno, passa. É um aspecto de santidade, parece santidade, cheira santidade, mas não é santidade. Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisas internas em nós que eu não vejo.
Tem coisas internas em você que eu não vejo. Eu não vejo, não adianta. Se eu olhar para a Ana, eu não vejo ela dentro dela. Está escrito que o homem vê o que está diante dos seus olhos. E o homem julga de acordo com o que ele vê com os seus olhos. Então corre o risco de eu olhar para o irmãozinho Josézinho aqui, e eu olhar o aspecto de santidade, e eu olho o exterior e eu falo, puxa vida, agora vai. Esse irmão aí agora vai. Porque olha, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas se a palavra de Deus não mudou o interior dele, vai passar. E que nós não caiamos nisso, como aquela ilustração que o pastor sempre usa, que é a bexiga. No acampamento, aí está cheio, está cheio, está cheio. Aí solta. Cara, que nós não sejamos assim. Que o acampamento não seja isso. Que o propósito do acampamento não seja esse. Não seja dar um up no seu exterior. Que o propósito do acampamento não seja melhorar o seu exterior. Não seja melhorar o seu comportamento. Lucas, mas eu ouvi que tem que melhorar. Tem mesmo. Mas tem que ser fruto do interno. Tem que ser fruto da mudança da palavra de Deus no coração. Se nós tentarmos mudar o nosso exterior, sem que o nosso interior não tenha sido mudado pela palavra de Deus, é farisaísmo. É farisaísmo, é isso que eles faziam. Jesus falou. Tem um ditado. Tem um ditado que ele é um ditado que não é bíblico, né? Não está na Bíblia. Que fala que por fora, boa viola, por dentro, pão bolorento, né? Não é Bíblia, irmãos, por favor. Não vai falar, nossa, o que você aprendeu na mensagem? Por fora, boa viola. Não, misericórdia. Leva um versículo, irmão. Leva um versículo. Vai colocar principais highlights da mensagem. Está lá. Por fora, boa viola. Não. Mas a palavra de Deus, ela fala algo semelhante. E não é a palavra de Deus somente um outro escritor, mas é o próprio Senhor Jesus. Ele fala para os fariseus que por fora eles eram sepulcros caiados, pintados. Por fora era bonito. Por fora, irmãos, por fora, os fariseus eram muito mais do que nós. Isso eu te garanto. Irmãos, esses homens jejuavam toda semana. Os fariseus, eles faziam isso, faziam aquilo, cumpriam tudo. Paulo fala, eu era irrepreensível. Não tinha que falar de mim. O que você ia falar dele? E Jesus fala, vocês são hipócritas. Por dentro vocês cheiram morte. Sabe por quê? E Jesus explica. Jesus fala que as tradições deles anulavam a palavra de Deus. Que o acampamento não aguce nossa tradição. Aleluia. Que o acampamento seja sobre a palavra de Deus. Aleluia. Porque ela muda o interior do homem. E daí quando ela muda, não tem mais cheiro de morte. Aí a palavra de Deus traz vida. Aleluia. Aí a palavra de Deus, ela produz o caráter. Ela produz o caráter de Jó. Sabe por quê? Quando a luta vier, você não vai falar assim, eu vivi até que nada mais importa, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz assado, porque eu fiz aquilo outro, porque eu preguei para não sei quem, porque eu fiz tanto de evangelismo, porque eu não faltei da igreja. Não é esse o ponto. Quando a luta vier, você vai poder falar, a palavra de Deus mudou o meu interior. A palavra de Deus rege o que sou, rege o meu interior, não o meu exterior. O meu exterior é apenas consequência da palavra de Deus. De fato, nós advogamos e nós defendemos o exterior também, mas nós defendemos ele a partir da palavra de Deus, a partir daquilo que ela produz em nós. Irmãos, a mudança de fora para dentro, ela é passageira, ela vai embora, mas a mudança de dentro para fora, ela é santificação. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glorifique a Deus.